Vamos olhar um cenário hipotético de infecção microbiana. Por exemplo, você tem aqui os micróbios tentando infectar um tecido aqui representado pela ilha pontilhada, pela linha pontilhada. Até parece um vírus, né? Vamos pensar que pode até ser o Covid. Lá no tecido, você já tem um macrófago ali. Você nasce com eles ali no tecido. Lá no tecido. Ou no tecido. Nas células das vias aéreas, por exemplo. Você tem o macrófago. Pensa lá no patógeno com o pump dele. O padrão molecular. Agora lembra que o macrófago ele não tem olhos. Ele precisa de receptor para detectar o sinal do patógeno. Ele é cegueta, ele não tem olhos para ver o patógeno. Ele tem o quê? Receptor. Receptor. O patógeno está vindo, o receptor está captando aqui, ele ativa e come o patógeno. Olha aqui que bonito. Está comendo o patógeno. Mas na hora que ele faz isso, o que o receptor já está fazendo também? Lembra que vocês viram o exemplo do TOL? Receptor TOL-like lá da parte de fora da célula? Vai ativar o DNA dessa célula de macrófago aqui para poder produzir citocina, para poder produzir aquelas citocinas. O que as citocinas fazem? Pró-inflamatórias. TNF, L1, IL6 e L8. Esse negócio todo aqui começa a sair da célula, começa a ativar, vai formar um carnaval ali. Né? Vai começar a recrutar a gente para dançar junto. Vem ali o mastócito. Mastócito, pessoal, ele tem esse formato cheio de vesícula aqui dentro. Parece uma panela de pipoca. Essas vesículas aqui tem de tudo ali, são chamados de grânulos. Tá? Tem de tudo, tem citocina nesses grânulos, que também vai contribuir com a inflamação, mas também tem ali substância tóxica, que já começa a dar umas quebradas nos patógenos ali, começa a dar uns tiros ali. Ó. Olha só, começa já a matar um pouco os patógenos, começa a fazer defesa. Então não tem mais um macrófago ali só comendo ali, tem também o mastócito dando uns tiros ali. Né? Mas isso não é o suficiente. Tem uma cacetada de patógeno, olha quanto micróbio tem ali, pessoal. Então essas citocinas, IL6, IL8, o que a IL8 vai fazer? Olha só, TNF, L1 e L6 vai começar a dilatar as veias para poder receber o quê? Leucócito. Qual é o leucócito que vem? Quando eu falo leucócito, são todas as células de defesa, células brancas. Tudo isso aí é leucócito. Então vem um tipo de leucócito chamado neutrófilo. O neutrófilo não estava ali no tecido, ele está no sangue. Tá? Então na hora que você tem citocina, TNF, L1 e L6, você começa a dilatar ali vaso sanguíneo, vira uma esponja e começa a entrar ali neutrófilo. A gente tem uma quantidade absurda de neutrófilo no sangue. Você toda noite, se você dorme às 8 horas do dia, você vai produzir neutrófilo. Mas se você não dorme, você não produz. E o neutrófilo não vive muito, pessoal. Tem que sempre dormir bem para produzir sempre neutrófilo. Então, ó, atenta aí no seu ciclo de vigília e sono, né? Come bonitinho pra você ter nutriente pra fazer neutrófilo todo dia. Porque se você não come, fica só na panqueca e na pizza e no churrasquinho. Come de tudo, poxa. Você precisa de nutriente para formar todos os componentes das células e poder ter neutrófilo. Olha, neutrófilo é a célula mais abundante do sangue. Você precisa do neutrófilo vir aqui, ó, pra fazer o quê? Ele vai começar a comer uma quantidade absurda de patógeno ali. Então, se você quer ter imunidade contra os processos iniciais de infecção, se você tem uma carga de vírus muito baixa ali, né, neutrófilo já vem, já começa a dar conta, é capaz que nem infecte. Você incuba por um tempo, mas você não desenvolve a doença. Então o neutrófilo é muito importante, você precisa de neutrófilo ali, para poder fagocitar e comer todos esses vírus. Olha que bonitinho, ele vai comendo. Mas pessoal, o vírus é muito esperto. Ele viu que tem agora, olha, tem um monte de coisa lá neutralizando, batendo nele, ele vai se esconder aonde? Nas nossas células normais. E as nossas células normais com doentinhas, ó. Tá até em verde com essa cara triste aí. Por quê? Ele usa as nossas células normais como fábrica para poder fazer mais vírus. Você tá matando lá, tá mastócito dando tiro lá em patógeno, tá o macrófago comendo adoidado, vem o neutrófilo ali para acabar com o carnaval. O vírus entra na fábrica e vai fazer mais vírus. Pô, assim não dá, vira uma bagunça, vira a casa do Noca. Aí o que acontece? Agora você tem que lidar não apenas com o vírus, você tem que lidar com a fábrica do vírus. Quem é a fábrica do vírus? É a nossa célula normal condenada ali. Você não tem como recuperar aquela célula condenada. Tá condenada, tá infectada, tá com vírus dentro. Vai tirar o vírus de dentro? Não vai tirar o vírus de dentro.
Você tem que quebrar a fábrica, você tem que detonar essa fábrica, você tem que destruir, tem que acabar com a luz da fábrica, você tem que acabar com a produção. Vem uma célula muito importante aqui, que a gente vai discutir depois numa outra aula, chamada Natural Killer. Ela não depende muito desse negócio de pump do patógeno, ela não tem receptor para isso. Por quê, pessoal? Porque a especialidade dela não é matar patógeno, ela mata a célula que está infectada com o patógeno. Então ela tem sensores e receptores que detectam quando a célula está doente, quando a célula virou lá a hospedeira do vírus. Aí ela tem um sensor para isso. E ela vai começar a dar tiro na célula, pessoal, para destruir a célula. Aí libera os vírus, vai os neutrófilos e come os vírus. Olha que bonito. Mas, pessoal, a gente não tem tanta célula natural killer assim, tá? Essas células natural killers, elas estão em várias partes do corpo. Tem tecidos que tem muita célula natural killer. Por exemplo, o fígado. O fígado tá cheio. Mas tem outros locais do corpo que a gente não tem tanto, né? Então, o vírus acaba infectando outras células, ó. Ele escapa, vai infectar, vai crescer, vai fazer mais fábrica. Aí entra, pessoal, a inteligência da imunidade inata, a segunda parte, tá? Lembra que o prêmio Nobel foi dividido em duas partes? A primeira parte precisa do receptor para ter todo esse carnaval funcionando. Mas a segunda parte do prêmio Nobel vem para essa situação aqui, ó, que o vírus está escapando e está formando mais vírus. Vem para a descoberta de uma célula detetive. Pum! Célula dendrítica. Detetive dendrítica. Ela tá ali não para fazer a matança. Ela não tá ali para dar tiro, ela não tá ali para comer, não. Célula dendrítica tá ali para pegar um tequinho do vírus e vai estudar. Ela vai olhar para esse vírus. Ela vai pegar o vírus, vai recortar uns pedacinhos ali, vai olhar na lupa, fala, nossa, aqui, que é esse negócio aqui? Pera, tá muito barulho aqui, tá muita zona. Deixa eu ir embora daqui. A célula dendrítica sai desse lugar, pega os pedacinhos do vírus e vai embora. Ela não fica ali. Ela precisa se concentrar, entendeu? Tá muito barulho ali, tá muito tiro, muita explosão. Sabe? Tem muito míssil, torpedo estourando ali. Não, ela vai para um lugar, ela vai para o quartel-general. A gente tem mais de 800 desses quartéis generais no nosso corpo, ó, ligado em tudo quanto é tecido e órgão. São chamados linfonodos, tá? Tem vários. Ela vai lá, pessoal, nesses separado de tudo. A biblioteca, a gente fala biblioteca, não vamos chamar de quartel-general. Tá quieto ali. Ela pega o vírus, começa a olhar assim na lupa, fala assim, ó, eu tô aqui no quartel-general e tá cheio de soldado ali. Mas o soldado tá dormindo. Os soldados estão lá, sabe? Estão quietos. Não sabe o que tá acontecendo. A célula dendrítica fala, ó, tem esse patógeno lá, fazendo um carnaval lá no tecido. Vamos... Quem que topa lutar contra esses patógenos aqui? Aí vai ter os soldados que querem e os que não querem. Pior que é assim que funciona. Tá? Tem os que estão lá preparados para lutar contra isso. Tem outros que falam assim, ó, isso aí não é para mim não, tá? Eu fico aqui. A célula dendrítica vai encontrar os soldados certinhos lá nos quartéis generais, os linfócitos perfeitos para poder lutar contra esse tipo de patógeno, tá? E quando ela encontra esses linfócitos, ela mostra o patógeno, ela mostra fragmentos desse vírus com essa mãozinha que ela chama de MHC, tá? A gente vai ter uma aula para estudar só sobre o MHC. Que ela vai pegar esse fragmento, esse patógeno, e vai mostrar para o soldado. Olha só, literalmente é isso que acontece. É uma molécula chamada MHC, a mão da célula dendrítica, segurando um pedaço do patógeno. Fala, eu estudei. É isso que você tem que lutar. Você tem que lutar contra isso. Literalmente mostra para o patógeno o negócio aqui, ó. Você luta contra isso. O linfócito T vai olhar aquilo, vai segurar aquilo, vai começar a expressar um monte de molécula de ativação, ele vai começar a crescer, ele começa a duplicar, ele forma clones. Star Wars o negócio aqui, forma um exército de clones. E eles vão em massa lá pro tecido para poder detonar as fábricas. Vai ter lá ainda os linfócitos, os patógenos tentando invadir tecido,
Mas nessa altura tem um tipo de linfócito chamado linfócito B, que também está vindo lá do quartel-general, que vai produzir anticorpo. Ele vai lá para ajudar lá os macrófagos, os mastócitos, neutrófilos, para neutralizar os vírus que estão solúveis, que estão na parte de fora. O anticorpo vem neutralizando de tudo ali, né? É lindo isso. E aí o linfócito T, ele vai detonar as fábricas, as células que estão infectadas. Tá bom, pessoal? Então isso é o prêmio Nobel, tá? Não apenas o comecinho da resposta da imunidade inata, mas também a descoberta da célula dendrítica que leva a informação lá no linfonodo, né, para poder ativar os linfócitos. Por isso que virou prêmio Nobel esse negócio todo, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Não é fácil resposta imunológica, não é fácil imunologia. No canal de revisão de ciências médicas é fácil. Aqui vocês aprendem, né? Então, tendo dúvidas, pessoal, não se esqueçam de usarem os comentários, escrevam ali, tá? Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, compartilhem. Sabe que isso daí é o que ajuda o canal a crescer, né? Eu posso vir aqui todo dia fazer vídeo para vocês. Eu vou acelerar essas aulas. Eu vou dar aula de... Pessoal, doutorado em imunologia e microbiologia. Eu já dei aula de biologia celular, molecular, patologia, fisiologia, imunologia. Eu posso dar um curso de tudo que vocês quiserem aqui, tá? Tudo na área médica, nessa área de biomedicina, tá? Basta o canal crescer. Me ajudem com isso, né? Eu peço, se vocês quiserem mesmo, simples. Compartilhem, deem o like, comentem. Vamos criar tráfego aqui, vamos criar sinalização aqui. Receptor com sinal. Vocês estão ligados, né? Pessoal, a aula de hoje foi bem simples, né? Mas tem muito conteúdo aqui que a gente vai dissecar depois nas aulas seguintes. Só para vocês terem uma ideia, né? Esqueci de falar isso. Desde do processo do início ali, né, do reconhecimento do patógeno até a ativação da resposta adaptativa que vem lá dos linfócitos, demora de 5 a 7 dias, pessoal. Demora para você amplificar os soldados lá nos quartéis generais. 5 a 7 dias. Você vai ficar todo aquele tempo ali com a imunidade inata causando todos os sintomas da imunidade inata. Quais são os sintomas da imunidade inata, pessoal? Muco. Isso aí não é linfócito que produz muco, tá? São as células lá da imunidade inata produzindo muco. Você fica 2, 3, 4 dias lá com aquele muco, aquela coisa lá no nariz lá. Por quê? Você está esperando os linfonodos produzirem os soldados, pessoal. Enquanto você não tem linfonodo produzindo soldado, ou enquanto está produzindo, na verdade, suas células lá estão produzindo muco, você está liberando lá, está entrando o macrófago, está reconhecendo pump de patógeno, está liberando citocina, tá inflamando, você fica com aquela dor ali, dor de garganta, fica tudo inflamado, porque a garganta, os endotélios dilatam, começa a entrar neutrófilo, tá fazendo fagocitose, tá liberando citocina, aquela dor, pessoal, é porque inflama e pressiona os nervos, fica aquela sensação de queimação, tá liberando essas citocinas. Essas citocinas, muitas delas vão pro cérebro, lá no hipotálamo, cai na corrente sanguínea, IL-6 e IL-1, cai na corrente sanguínea, vai para o hipotálamo, ativa a prostaglandina E, pessoal, via proteína COX, prostaglandina E, e isso vai dar uma série de ativações do sistema nervoso para poder aumentar a temperatura do corpo. Tá? A prostaglandina ativa lá, aumento de temperatura do corporal, você começa a ter calafrio. Por que calafrio? Porque o seu músculo tem movimento involuntário, começa a ter movimento involuntário para poder... Você sabe, quanto maior o movimento das moléculas, quanto maior a velocidade do movimento das moléculas, você aumenta a temperatura. A temperatura é a escala que mede a intensidade de movimento molecular. O cérebro humano, os músculos se moverem rapidamente com movimento involuntário, isso aumenta a temperatura, pessoal. Né? Isso é lindo. Por que aumenta a temperatura? Porque algumas reações químicas só acontecem a uma certa temperatura. Principalmente as reações químicas que vão acontecer quando os linfócitos chegarem lá no carnaval para matar a fábrica. Linfócito, para liberar as balas deles, as balas de revólver deles, só consegue produzir bala de revólver em temperatura alta. Por isso que você aumenta a temperatura. Então todo esse processo é lindo, pessoal. Funciona para preparar a resposta adaptativa que vai ser formada depois de 5, 7 dias. Mas é por isso que você fica lá com dor no começo, com febre, com muco, essas coisas.
Porque você está ainda tentando, esperando virar a imunidade adaptativa para poder rapidamente chegar lá e acabar com a parada. Aí você começa a melhorar. Oh, a febre baixou, tô sentindo menos dor. Aquele muco já não tá tão líquido, ele tá mais concentrado porque você parou de produzir muco. Então o muco vai secando. Você respira, vai secando, vai condensando aquela coisa, né? Aí você começa a eliminar todos os patógenos, lá, vem com sangue, vem com tudo. Ah, que nojeira, né? Mas é lindo isso. É lindo, é assim que funciona a imunidade, pessoal, tá? Imunidade inata, então esse conteúdo de aula aqui foi um conteúdo bem denso, né? Mas assim, de uma forma ilustrativa para vocês entenderem como funciona a imunidade inata em conexão com a adaptativa e quais são os processos bioquímicos moleculares nessa intersecção. Joinha! Não esqueça de dar o like, compartilhar, ativar o sininho para ajudar o canal. E vamos partir para as próximas aulas. A gente vai mergulhar mais a fundo nesses processos de sinalização, estudar mais receptores, quais são as citocinas, tipos de células, como é que elas funcionam durante todo esse processo. Beleza? Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Se vocês gostaram dessa aula, darem um like. Vocês me ajudam a crescer o canal. Eu adoro ensinar, pessoal. Eu dou aula de imunologia, mas também dou aula de biologia celular aqui na faculdade de medicina. Dou aula de biologia molecular, fisiologia, farmacologia, epidemiologia, tá? Eu posso trazer todo esse conteúdo mastigado para vocês de uma forma. Vocês vão fazer curso de medicina aqui no meu canal, tá? Ou pelo menos biomedicina. Eu não dou todos os cursos de medicina, mas muito conteúdo de biomed e de medicina vocês vão aprender aqui no canal, se vocês me ajudarem a crescer o canal. Tenho o maior prazer, eu adoro ensinar e permitam que eu ensine a vocês. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.